Aleluia. Glória a Deus, queridos. Maravilha, maravilha. Amados, por favor, abra a palavra do Senhor. Quero compartilhar algo com vocês nesse encontro lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, Lucas capítulo 10, nós vamos a partir do versículo 25. É um texto comprido. Se você puder acompanhar, do contrário, apenas ouça a leitura. O texto diz: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Aleluia, aleluia. Queridos, eu quero compartilhar com vocês alguns princípios encontrados nesse texto, e eu acredito que é um texto extremamente conhecido por todos nós, especialmente em função da parábola encontrada dentro desse texto. Nós conhecemos demais a parábola do bom samaritano. Às vezes nós desconectamos a parábola do texto, da íntegra do texto, mas a parábola a gente lembra. Nós encontramos essa parábola do bom samaritano nos quadros, na arte. Nós encontramos esse texto, essa parábola cantada nas nossas canções, nos nossos hinos. É um texto demais extremamente conhecido no período do Novo Testamento, E eu gostaria de olhar com vocês um pouco essa parábola, mas não de forma isolada, desconectada da narrativa que Jesus está fazendo. Afinal de contas, o texto revela que Jesus está conversando com um doutor da lei, chamado de intérprete da lei. E nessa narrativa, nessa conversa que ele tem com esse homem, ele cita uma parábola, ou seja, a parábola ela integra a narrativa, ela integra a conversa de Jesus com o intérprete da lei, com um doutor da lei. Eu não posso ler a parábola de uma forma desconectada dessa narrativa, dessa conversa que Jesus está tendo
com um intérprete da lei, com esse doutor da lei, porque do contrário nós chegaremos a lugares muito distintos, muito longe daquilo que o texto está dizendo. Tem gente que não consegue enxergar essa narrativa e só vê a parábola, e aí vai para tantos lugares. Você fala, meu Deus do céu, onde é que eles encontraram tanta coisa assim? Esses dias eu estava olhando a respeito dessa parábola, e uma interpretação alegórica que se faz, que ainda é feita, que foi feita há muito tempo atrás, mas ainda é aplicada, é a respeito dos elementos que é encontrado na parábola, porém desconectado da inteireza do texto, do período do texto. É uma narrativa, ok? E nessa narrativa, nessa conversa de Jesus com esse intérprete da lei, nós vamos descobrir tantas coisas tremendas, poderosas aqui, né? O texto começa assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Queridos, que pergunta boa. Quando você começa a ler esse texto, você fala, meu Deus, que pergunta boa, que pergunta madura, provavelmente de um coração amadurecido. Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, não eram situações superficiais, não. Ele queria saber da essência, daquilo que era importante, a vida eterna. É como se ele tivesse as palavras do apóstolo Paulo gravadas no nosso coração, né? Ainda que Paulo não tivesse dito, porque ele disse lá em Coríntios, bem mais à frente, né? Se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, somos o mais pobre e infeliz dos homens. Porém, ele não tinha esse fundamento de Paulo ainda na sua vida. Porém, ele tinha uma pergunta, uma boa pergunta: o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? A pergunta era boa, ela só não tinha uma motivação certa, acertada. A motivação da pergunta ou desse homem era totalmente equivocada, errada, porque ele fez a pergunta no intuito, com desejo de colocar Jesus à prova. De alguma forma, ele tinha um desejo de, trazer laços, enlaçar Jesus em alguma questão da lei, algum embaraço da lei. Ele queria levar Jesus para algum lugar onde Jesus mesmo pudesse se embaraçar com algum conceito, com alguma interpretação da lei. E aí sim, ele teria armado uma arapuca para Jesus. Mas da mesma forma como ele errou na sua motivação, ele errou também nos ingredientes utilizados na sua formulação. Ele disse: mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O grande desejo, ou a essência da pergunta dele é: há alguma coisa que eu possa fazer, que o homem pode fazer para herdar a vida eterna? Sabe, queridos, herança é para a família, herança não é para estranhos. Porém, esse homem se aproxima de Jesus, dizendo que ele queria herdar, ou seja, ele queria herdar, sem fazer parte da linhagem, que tinha expectativa da herança. Não dá. E esse é o grande problema que eu vejo que muita gente enfrenta, principalmente quando você fala, quando você toca, quando você pisa nesse solo abençoado, divino, sagrado, da salvação, desse assunto chamado salvação. É por isso que as religiões ainda hoje, né, comentam, falam exaustivamente, prometem, enfim, a salvação ao homem. Por quê? Porque é uma verdade assim escrita no coração, né, em cada célula do homem, e dizendo a esse homem, transferindo a esse homem um pouco da eternidade. Esse homem, você e eu, nós sabemos que esse mundo é uma coisa assim muito temporária, muito rápida.
Uns chegam a 60, 70, 80, alguns a 100, mas essa coisa assim, faz assim, ó, passou, é como uma fumaça, né? É como uma neblina que ela vem da mesma forma que vem dali a pouco, sumiu. Então, o desejo de sabermos a respeito da eternidade, esse negócio nos provoca. E o homem, quando ele pensa a respeito da salvação, ele fica inquieto. Por quê? Porque ele deseja fazer alguma coisa. Alguns querem comprar. Alguns desejam comprar, não sei, um título de sócio proprietário remido, alguma coisa assim, né, um lugarzinho na eternidade, para que ele se garanta que depois dessa, né, ele possa partir para melhor. O que eu posso fazer? Dar todos os meus bens aos pobres, passar a minha vida fazendo caridade, me dedicar, né, ao assistencialismo por toda a vida. Será que isso vai me garantir? Eu quero de alguma forma fazer parte dessa linhagem que há de herdar tão grande salvação, mas o que eu posso efetivamente fazer? Essa é a pergunta dele. Talvez seja a pergunta de muita gente que você conhece. Eu acredito que você já tenha a resposta para isso, mas essa é uma questão difícil de ser resolvida no coração de muita gente boa, queridos. É difícil você olhar para esse solo sagrado, para você olhar para o plano de salvação e entender que tudo que o homem poderia fazer, ter feito, já foi feito por Jesus. É difícil para muita gente olhar para a cruz e pensar que naquele madeiro levantado ali no lixão em Jerusalém, naquele lugar, através de um homem desfigurado, de um homem, né, pela religião injustiçado e extirpado da sociedade, o Senhor aprove ao Senhor levantar, transferir, transbordar tão grande salvação ao homem. E ao homem basta apenas crer, apenas receber, apenas se ajustar à salvação que nos foi dada de forma gratuita por Cristo Jesus. Ou seja, quando você olha a salvação que nos foi dada, você percebe que não há espaço para o teu esforço, não há espaço para as tuas benfeitorias, para o teu assistencialismo, para a força do teu braço, para as tuas boas intenções. Mas pastor, e se eu passar a vida inteira desejando, assim, desejando bem para as pessoas, se eu... Não adianta. Aprove ao Senhor liberar, através daquele homem desfigurado ali no lixão de Jerusalém, naquele madeiro, transbordar vida, graça e salvação a você e a mim. Quando nós olhamos para o ensino de Jesus, lá no livro de João, eu quero ler com você, não precisa abrir, apenas acompanhe comigo. No comecinho do livro de João, Jesus fala algo tremendo a respeito disso. Versículo 10 do capítulo 1 diz assim: o verbo estava no mundo. Jesus está falando a seu próprio respeito, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus está falando a si próprio. Ele está dizendo: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, versículo 12, olha que coisa tremenda, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus está falando a respeito de filiação. Queridos, aquele intérprete da lei queria herdar algo que é inerente, é próprio da família. Jesus, aqui em João, ele está dizendo como é que eu me torno família de Deus. Ele disse: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Ele concedeu, ele empoderou o homem, ele deu condições ao homem para que ele se torne um filho de Deus, ou seja, parte da família de Deus. De que forma? A saber, os que creem no seu nome. Uau, não tem esforço,
Não tem nada aqui que o homem possa fazer, e ele continua: os quais não nasceram do sangue, não há vínculo biológico, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Ou seja, todo o esforço, toda a força do homem é esvaziado. Aqui Jesus está dizendo, ele esvaziou todo o esforço do homem. Não é da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém, queridos? Como é que eu me torno família de Deus, parte da família de Deus? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fala assim: herança não é para estranhos, herança é para a família. Queridos, eu não me torno parte da família a não ser indo através de Jesus Cristo. Jesus, eu não consigo, eu não tenho como. Através de Jesus eu sou adotado, eu sou, de alguma forma, o Senhor abre os seus braços e Ele diz: vem, eu te chamo. Em Cristo Jesus somos chamados, em Cristo Jesus temos essa porta de oportunidade para nos tornarmos não mais pessoas alheias, não mais inimigos de Deus, mas agora parte da família de Deus. Você e eu somos parte da família de Deus, amém, queridos? Aleluia. Jesus diz: a saber, os que creem no seu nome. É por isso que muita gente tropeça, é por isso que muita gente não consegue entender esse negócio. Mas como é? Eu não posso fazer nada, o meu esforço não vira chave. Tem um valor lá na frente, na manutenção, mas para mim acionar, para mim abrir a porta, tem valor nenhum. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Quantos estão felizes? Por isso eu não vejo o sorriso de vocês por causa da máscara, né? Mas você pode fazer assim: aleluia, né? Glória a Deus, isso. Glória a Deus, amados. Somos feitos filhos e filhas, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como o interpretas? Ou seja, Jesus está querendo de alguma forma levar esse homem que tinha o desejo de herdar alguma coisa que não lhe cabia por herança, que não tinha noção. Jesus está querendo construir alguma coisa nessa conversa com ele e colocá-lo no lugar onde ele vai conseguir ter assim sensatez e ligar A com B, formar alguma coisa. Então Jesus traz esse homem para aquilo que ele conhecia, né, que era a lei de Moisés. Ele diz: você conhece a lei, como é que você interpreta isso que você anda lendo por tanto tempo? Como que você interpreta isso aí? Afinal de contas, você é um doutor da lei, você conhece demais. Como que você interpreta isso aí? E aí ele começa a citar, né, de forma apropriada. Ele falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as suas forças, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que coisa linda! Gente, a leitura desse homem era perfeita. Assim, a leitura textual, crítica desse homem era perfeita e irretocável. Ele sabia. Ele citou para Jesus sem pestanejar, sem gaguejar, sem aquela coisa assim: deixa eu lembrar onde está mesmo, onde está. De vez em quando acontece isso conosco. Você quer lembrar um texto, né? Você quer lembrar um texto, você fica pensando assim: meu Deus, onde é que está? Isso acontece comigo com muita frequência. Com muita frequência. Não acontece com você, glória a Deus, né? Depois vocês orem por mim no final. Querido, eu fico pensando: onde é que está mesmo? Eu fico imaginando, né? E eu vou, bem, isso aqui deve ser uma carta, não, isso é evangelho. E até que eu vou, né, folheando. Esse homem não fez nada disso. Jesus perguntou, ele assim, né, como dizem na lata, respondeu, estava na ponta da língua: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma. A leitura dele era apropriada, era própria, ele tinha uma boa leitura. O que ele não tinha, queridos, ele não tinha era a prática, ele não tinha era a vivência. Ele conhecia, mas ele apenas conhecia, como Jó diria, né, apenas de ouvir falar.
ele conseguia discutir com as pessoas, ele podia sentar com qualquer um e debater sobre a lei, mas apenas isso. Quando Jesus pergunta, e ele cita isso, Jesus falou para ele: ó, é isso mesmo, respondestes corretamente, agora vai, faze isto, e você vai viver. Jesus não está dizendo que se ele cumprisse a lei, ele herdaria a salvação, de jeito nenhum. Jesus está construindo algo. Com isso ele sabia que esse homem estava embaraçado, que esse homem tinha a letra da lei, porém ele não tinha a essência da lei. Ele sabia ler e encontrar os versículos chaves em qualquer lugar dentro da lei, porém a essência da lei não havia ainda de alguma forma passado da epiderme desse homem. Assim como tem muita gente que conhece a Bíblia assim, decora e salteado, discute com você, comigo, com qualquer um, conhece todas as teologias possíveis. Se você for falar, ele consegue ouvir uma pregação, ele consegue enquadrar: esse cara aqui é calvinista, não, esse é arminiano, esse cara aqui é... Porém, só isso e nada mais. Ele conhece a letra, mas ele não tem a essência. Ele conhece os versículos, mas os versículos nunca se tornaram uma força, um fogo ardente dentro dele, nunca se tornaram aquela brasa viva dentro da sua alma, no seu espírito. Aquilo nunca o motivou a sair de casa para fazer alguma coisa, para viver aquilo que ele sabe, decora e salteado. Jesus sabia disso, e conversando com ele, falou: vai e faz isso, e você vai viver. Ele falou: mas Senhor, quem é o meu próximo? Queridos, quando Jesus vê o limite desse homem, e quando Jesus vê que esse homem não reconhece o seu limite, aí sim, ele traz uma parábola, com um propósito, com o intuito de encerrar uma conversa. Entenda isso, veja isso, olhe essa parábola do bom samaritano, como aquela parábola que vem, aquele exemplo que vem, para você encerrar uma conversa, para você de alguma forma, levar uma pessoa a um entendimento que ela não está conseguindo. Vocês já conversaram, às vezes, com criança, né? E você tenta dizer alguma coisa, e a criança não entende, então você cita um exemplo para a criança, e a criança fala: agora entendi. O que Jesus vai fazer com esse intérprete, doutor da lei, é citar uma parábola como um exemplo, para que de alguma forma ele saia desse lugar complicado, desses laços, né? Ele seja liberto, e ele consiga atingir um nível de entendimento muito maior, que até então ele não atingira. Quando ele fala assim: quem é o meu próximo? Jesus então cita essa parábola. Ele disse: certa vez, um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de salteadores, os quais depois de lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, o deixaram morto ali. Assim, casualmente, depois dos salteadores terem ferido e muito, roubado esse homem, vinha um sacerdote que também descia de Jerusalém, estava indo para casa, provavelmente para casa, em alguma aldeia próxima de Jerusalém. Havia algumas aldeias não muito distantes de Jerusalém. Talvez ele tivesse batido, feito, né, exercido o turno dele ali no templo. Agora ele estava voltando. Quando ele vê aquele homem caído, ferido, à margem do caminho, ele se desvia daquele homem e ele continua o seu caminho. Não muito depois vem um levita que também, por seu turno, vem de Jerusalém, está indo para algum lugar, para alguma outra tribo de Israel, ou mesmo para casa, sabe lá. Ele vê aquele homem ferido, abatido, aflito, necessitado, e ele também, da mesma forma, ele se desvia daquele homem. Jesus traz dois homens
ligados à lei, da mesma forma como esse intérprete e doutor da lei era ligado, vinculado à lei de Moisés. Os dois primeiros homens que têm contato com aflitos são gente ligada à lei. De alguma forma, Jesus estava querendo identificar esse intérprete com o sacerdote e com o levita. Gente que estava vivendo dimensões diferentes, dimensões religiosas, que não lhe permitiam colocar os pés no chão, vivenciar a dor do próximo, do seu semelhante, do aflito, do abatido, do necessitado. A dinâmica e a dimensão da religião havia cegado a vida desses homens da lei. E aí Jesus traz um outro homem, e isso é que é interessante. E é por isso que essa parábola rouba a cena de toda a narrativa, porque Jesus traz em cena um samaritano. E todos nós sabemos que os judeus não se davam com os samaritanos era aquele povo assim que deveria permanecer longe, distante de Israel, dos judeus. E é exatamente esse homem que entra em cena, e Jesus disse que também vinha passando por aquele caminho um samaritano. Gente, um samaritano. Essa expressão aqui, não, o texto não fala, mas eu fico imaginando o coração, a alma, né, desse homem, os olhos desse doutor, intérprete da lei, quando Jesus diz, mas certo samaritano passava por ali, viu, e decidiu parar, e decidiu entrar no contexto, e decidiu saber o que ele poderia fazer. E quando aquele samaritano viu aquele homem ferido, machucado, pelos salteadores, ele para, e ele aplica óleo, e ele lhe dá vinho, e não satisfeito com isso, ele pega esse homem, ele sabia que esse homem precisava de socorro, ele põe sobre o seu animal, e ele corre para uma hospedaria, e diz para aquele homem, olha, trate desse homem, eu o encontrei no caminho, aflito, necessitado, trate desse homem, eu continuarei a minha viagem, daqui a alguns dias eu estarei de volta. Quando eu voltar, se algum dinheiro mais lhe faltar, além daquele dinheiro que eu quero lhe deixar aqui antecipado, adiantado, eu vou te reembolsar, eu assumo a responsabilidade financeira por esse homem. Então Jesus termina aquele exemplo, aquela parábola dizendo para o doutor da lei, para o intérprete da lei, falou, qual desses homens, desses personagens, você acha, você imagina, qual deles é o próximo, se tornou o próximo do homem que estava ferido, aflito, que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor da lei disse o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus, vai e procede tudo de igual modo. O início da conversa era, Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? Jesus está dizendo, você quer herdar tão grande salvação? Talvez nesse momento, talvez você já tenha construído ou haja construções suficientes no teu coração, na sua vida, a ponto de entender que enquanto não nos tornarmos família de Deus, por Cristo Jesus, nós não herdaremos nem teremos expectativa. Mas eu quero concluir essa palavra dizendo que existem muitas dimensões vivenciadas pelo homem que de alguma forma nos tornam assim um alienígena na nossa sociedade. Às vezes queremos viver dimensões da fé sem passarmos pelas dimensões humanas. É impossível vivermos dimensões espirituais de céus rasgados, de céus abertos, de vida com Deus, né? de sermos um agente, um cooperador com o Senhor na nossa geração,
se nós nos subtrairmos, né, da vivência, da aflição, da dor, do necessitado, da pessoa, do menos favorecido, queridos. O que Jesus está tentando trazer para esse homem é que toda lei, toda a dimensão religiosa, de alguma forma, o desconectou da dimensão humana. Esse homem era um homem que sabia tudo a respeito da lei, da adoração, ele podia discorrer com qualquer um, né? Era um homem assim, aos olhos de muito, um sacerdote, um homem íntegro, um homem santo de Deus, fazia longas, bonitas orações, mas tinha a capacidade de se desviar quilômetros de distância de uma necessidade, para não botar o pé ali. E Jesus está dizendo: você quer conversar a respeito de salvação? Você vai ter que colocar novamente o teu pé no chão. Você vai ter que trazer os teus olhos para lugares onde geralmente você tem desviado. Você vai ter que colocar o teu coração onde geralmente o teu coração não está querendo ficar. Nós temos uma capacidade, as nossas religiões e os nossos atos públicos solenes, festivos, muitas vezes nos leva a nos abstrairmos do presente. A gente gosta muito daquela coisa que nos arrebata, né? tipo Pedro ali no Monte da Transfiguração, aquela coisa linda, bonita, maravilhosa, o Senhor Jesus se transfigurando, né? E a gente gostaria de ter aquela experiência de Pedro: Senhor, bom é estarmos aqui, não vamos sair desse lugar, vamos permanecer aqui, vamos armar três tendas aqui, Senhor. A experiência, a vivência espiritual nossa muitas vezes nos leva a essa dimensão, até essa expectação por essa dimensão. Jesus chama Pedro, diz: vamos embora para o pé do monte, tem muita gente necessitada, que não estão aqui sobre o monte, vivendo isso, estão lá no pé, aos pés do monte. A nossa vivência, a nossa dimensão espiritual, ela só é legitimada quando nós não fechamos os olhos para as dimensões humanas da vida. A vida só é legitimada, só é vivida, só é vivenciada na sua essência, quando nós não nos furtamos ao choro, à dor, não fechamos o coração ao lamento do aflito, do abatido, daquele que não tem esperança. Quando nós, com todos os privilégios da transfiguração, né, dos dons, dos ministérios, das oportunidades que o Senhor tem nos dado, ainda assim nós preferimos deixar tudo isso. Sabemos que é o início da manifestação da eternidade em nós, mas nós decidimos mesmo descer o monte e andar com pessoas comuns, pessoas simples, pessoas que têm dor, pessoas que choram, pessoas que fedem, pessoas que o mundo, de alguma forma, os grupos poderosos lhes privou de oportunidades que nós temos. Aí sim, nós vamos legitimar na dimensão humana, a dimensão da fé, a dimensão do sobrenatural. Em um texto do Evangelho de Mateus, um desses textos que é dito pelos estudiosos como o texto escatológico dos Evangelhos, Jesus disse que vai chegar um momento onde Ele estará retornando e o Filho do Homem voltará na sua majestade com todos os seus anjos, e Ele vai se assentar no trono. E como um rei que separa os cabritos das ovelhas, Ele vai colocar cada um no seu lugar, e os cabritos Ele vai falar: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Mas as ovelhas, aqueles a quem Ele mesmo chama de justos, Ele vai falar: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está construído, lhes está aguardando desde a fundação do mundo, tudo preparado para vocês. E aí Jesus fala um negócio muito estranho aqui, e aos ouvidos deles ele vai falar assim:
porque tive fome e me deste de comer, e eu tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me hospedastes, eu estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. De forma estranha, os justos naquele dia dirão para o Senhor Jesus: Senhor, tem certeza disso? Nós não nos lembramos disso. Quando foi então, diz o texto, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo e preso e te fomos visitar? Senhor, nós não nos lembramos disso. Quando isso aconteceu? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esse samaritano, na parábola, ele estava vivendo os céus, na dimensão humana, e não fazia ideia. Ele não estava barganhando, ele não fazia para conquistar, ele fazia porque ele não sabia fazer alguma coisa diferente, fazia parte da essência da natureza humana. O que muitas vezes nós perdemos quando nós tentamos viver uma dimensão da fé, assim, desconectada da dimensão humana. E Jesus diz, esse samaritano, ele legitimou a dimensão da salvação. Que o Senhor de nós tenha assim muita misericórdia, que o Senhor nos dê a oportunidade de abrirmos os nossos olhos, enquanto temos a oportunidade de colocar os nossos pés nesse lugar plano, seguro, não abstrato, não assim efêmero, não essa coisa vaga do sobrenatural, dos céus abertos, que nunca é tocada, que nunca se abre, mas dessa coisa onde Jesus, desse lugar onde Jesus colocou os seus pés, do caminhar com pessoas, do sentir o que as pessoas sentiam, de chorar, de ver a dor, de passar pelo luto com as pessoas, como as pessoas viviam e vivenciavam um luto, de se alegrar com os que se alegravam, de sentar com as crianças como Ele o fez. Porque eu entendo, eu creio, segundo a luz daquilo que temos em Deus, das Escrituras, que essas dimensões humanas vão de legitimar os nossos pés e nos conduzir para aquele lugar que já está preparado para todos quantos se tornaram amigos, família de Deus, o reino eterno. O reino eterno não é um lugar geográfico distante para depois da morte. Ele pode ser vivido, vivenciado a partir de agora, a partir do hoje, quando nós estendemos as mãos, quando nós abrimos o nosso bolso e investimos em quem a sociedade dificilmente investiria, quando nós decidimos acolher aqueles que são inacolíveis por grupos de poder, grupos econômicos que se arvoram, desejam ou tentam patentear os lugares legítimos da sociedade. Que o Senhor te abençoe e te dê graça, que Ele levante o rosto sobre a sua vida e te dê paz, e na sua caminhada o Senhor possa te fortalecê-lo a ponto de legitimar cada uma das tuas escolhas, que você sim coma de uma forma intensa e ininterrupta essa palavra, e que essa palavra seja muito mais
do que argumentos para você debater com XY, para você tentar defender a sua posição, mas seja o elemento, o pão de cada dia, para que você fortalecido, e uma vez fortalecido, fortaleça a vida de tantos e tantas famílias e pessoas que necessitam dessa palavra que o Senhor nos dá liberalmente, de graça. Que a graça, o amor de Deus Pai, as ternas e eternas consolações do Espírito do Senhor te fortaleça, te abençoe, desde agora, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Uma semana de glória, de bênçãos e de muito serviço. Aleluia. Deus te abençoe. Glória a Deus.